Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais uma aula do nosso curso de maquiagem online que eu tô ministrando aqui no canal pra vocês, gente. E na última aula nós fizemos aí uma maquiagem completa, né? Aquela mais para o dia a dia mesmo, que a gente pode usar todos os dias pra trabalhar. E na aula anterior eu fiz a aplicação pra vocês de um CC Cream, na verdade, né? Que seria aquela base mais levinha do dia a dia, aquela que tem a função mais de uniformizar o tom da pele, né? Então, hoje nós vamos continuar seguindo aí nessa linha de bases, gente, onde a gente vai ficar um tempinho aí nela, intercalando com algumas maquiagens completas. Só que na aula de hoje, gente, eu vou fazer uma aplicação com vocês de uma base de média cobertura. Eu separei aqui duas que eu considero, assim, clássicas e que eu gosto, tá? De média cobertura, que pra mim são aquelas bases, assim, digamos que pau pra toda obra, sabe? Que eu usaria em qualquer situação, seja ela num evento diurno, ou seja ela simplesmente pra trabalhar, seja pra eu fazer uma maquiagem mais power pra noite, que nenhuma das duas, assim, tem uma altíssima cobertura. Quer dizer, uma delas até é intitulada com alta cobertura, gente, mas eu já falei sobre isso pra vocês no vídeo que eu expliquei sobre todas essas bases pra vocês, que como existem bases com uma cobertura assim muito mais power do que ela, então eu classifiquei ela aqui na minha lista de bases de média cobertura, que é essa base aqui da Vult HD, que ela é uma base muito boa, se eu não me engano acho que até tem resenha dela aqui no canal pra vocês. E apesar de dizer que ela tem essa alta cobertura, gente, se eu for comparar, por exemplo, ela com a base da Tracta, com a base da Kat Von D, com a base da Huda, a gente vai ver que ela acaba caindo aí pra cobertura média. Então eu peguei essa daqui que é mais acessível, né, pra quem mora no Brasil, e das importadas uma clássica, que é a base Matte Master da MAC. Então essas duas bases, gente, eu considero aí de média cobertura e aquelas bases assim coringas que você pode usar pra qualquer ocasião. E sendo elas assim de média cobertura, embora elas fiquem ainda mais visíveis que aquela base ali transparente, que só uniformiza o tom da pele e tal, não vai deixar aquela coisa invisível, não estou maquiada. Porém, já é uma base assim, digamos que aceitável para você usar na luz do sol. Que o sol batendo aí em você, você não vai deixar transparecer aquela coisa assim que estou rebocada, entendeu? Estou com argamassa. Tipo, quem olhar pra você vai perceber que você tá maquiada, mas porém não vai ficar, nossa, tipo, ela tá se maquiando demais, entendeu? E além disso, gente, além de eu fazer a aplicação dessas duas bases, vou usar uma de um lado e a outra do outro, eu vou usar também dois tipos de pincéis, que é o pincel Kabuki e o pincel Língua de Gato, pra poder tentar explicar aí pra vocês a diferença de um e do outro. E vou incluir aí com vocês a esponjinha também, tá bom? Então eu vou aqui prender o meu cabelo, né? Vou ficar como eu realmente ficaria na hora de uma aplicação de maquiagem, só pra gente, a gente já começa o vídeo com a cara lavada ainda. Se for fazer a bituquinha do dia a dia, daí não dá, né, gente? Então eu vou dar aqui uma prendidinha no cabelo e já volto aqui pra gente fazer essas duas aplicações juntas, tá bom? Bom, voltei, gente, aqui para a realidade do dia a dia, né? Sem brinco, sem nada, porque, gente, toda vez que eu faço tutorial, que eu dou aula aqui pra vocês, muitas das vezes eu tô de brincos, assim, porque a gente tenta se apresentar da melhor forma aqui pra vocês, né? Mas quando a gente vai começar a fazer uma maquiagem, a bem da verdade é que para sair ou etc e tal, nem vestida já com a roupa de sair eu fico, porque pode acontecer de melecar a roupa que eu tô usando de base ou cai na calça, no que a gente tá vestida. Então geralmente quando eu vou fazer maquiagem assim para sair, eu faço primeiro a maquiagem e depois eu me visto. E a parte do cabelo é a mesma coisa, gente. Eu deixo pra colocar brincos, arrumar cabelo, tudo depois que eu faço a maquiagem, justamente pra não sujar os acessórios, evitar de sujar o cabelo, etc e tal. Isso facilita a nossa vida. Então quanto mais livre tiver o nosso rosto aí, melhor, né? Então assim, tudo que eu já ensinei pra vocês até hoje nas aulas passadas, eu já fiz aqui, exceto a aplicação do primer. Eu não fiz a aplicação do primer, porque apesar de eu ter feito mais de uma aula sobre esse produto aqui, aplicando um pouquinho aqui, outro pouquinho ali, em nenhuma das aulas eu realmente apliquei ele no rosto pra mostrar pra vocês, certo? Então nessa aula de hoje eu vou fazer isso. E eu escolhi pra usar o primer da Revlon, o Photo Red. Tem tantos outros bons, gente, mas assim como eu falei pra vocês em aula, ele tem sido um dos meus favoritos pelos benefícios que eu já falei pra vocês em outras aulas.
E quando você vai aplicar o primer, gente, você pode sim aplicar ele com os dedos, que é 99,9% das vezes é o que eu realmente faço na pele, sabe? Eu vou aplicando com os dedos, mas quando você tá maquiando, por exemplo, um cliente, se você é maquiador e tal, você pode fazer isso com um pincel língua de gato, assim, normalmente, ou mesmo com um pincel kabuki, com qualquer outro tipo de pincel, se você preferir. Mas eu, no caso, eu prefiro aplicar ele mesmo com os dedos, sabe? E eu vou começando, gente, pelas partes aonde eu tenho mais oleosidade, olha, aqui na testa. Esse primer pode ser que eu consiga mostrar pra vocês a diferença dele em vídeo, gente, porque ele pessoalmente, ele faz uma diferença estrondosa assim na pele, sabe? Quando você aplica. Então eu mudei um pouquinho a configuração da minha câmera pra ver se fica mais claro, se fica mais nítido, mas assim, a primeira coisa que ele faz na pele, esse aqui que eu uso, é matificar. Então, pra quem tem a pele oleosa, pra quem não quer aquele brilho na pele, vai amar esse primer porque ele matifica assim a pele na hora. E conforme eu vou aplicando, ó, no lugar onde eu tenho mais oleosidade e onde eu tenho mais poros, olha, ele vai dando essa disfarçada nos poros, que é o que eu quero, que eu espero em um primer, olha. Vou indo aqui pra fora com ele, que ele vai lá tampando os meus buraquinhos e ao mesmo tempo ele vai matificando a minha pele. Eu espero muito que dê pra vocês verem que essa diferença aí fique visível no vídeo, gente, porque faz toda a diferença. Então esse primer ele me ajuda muito nisso e ainda vai fazer com que a minha maquiagem dure mais tempo, como eu falei pra vocês em outros vídeos. Então eu faço essa aplicação aí mesmo com os dedos, ó, tá vendo? Eu fiz aqui na zona T, aí fui aqui pras bochechas, que é onde eu aplico assim, digamos que numa quantidade maior. Vou aplicar um pouquinho aqui no queixo também. E aí no restante do rosto, gente, pode ver que aqui eu tô aplicando tipo com um dedo só, sabe? Que é onde eu tô concentrando mais o produto. E aí no resto do rosto, aí eu já aplico assim em pequena quantidade, vou dar mais um pumpzinho aqui, que o meu já acabou. Em quantidade assim menor, e aí eu vou dando só mais uma espalhada, porque essa parte aqui, como não tem poros, não costuma ter muita oleosidade, então ele só vai servir mesmo pra segurar mais tempo a minha maquiagem. E ele não é feito para aplicar na área dos olhos, gente, só que ele também não vai fazer mal para os olhos se eu aplicar ele na área dos olhos também, porque eu já estou com todas as proteções embaixo, entendeu? Já tô com hidratante, eu já tô com creminho para a área dos olhos, eu já tô com protetor solar, eu já tô com tudo. Então aqui ele só vai servir mesmo para ajudar a segurar a maquiagem. Então eu, Sandra, eu passo bem pouquinho mesmo nos olhos só para me ajudar aqui com a fixação, tá certo? Uma outra dica que eu sempre dou pra vocês é que eu tenho sempre perto de mim, quando eu tô aplicando maquiagem, gente, uma caixinha de lenço umedecido, sabe? Eu já mostrei em vídeo pra vocês que eu comprei em lojinha da TJ Maxx aqui, sabe? Vem um montão aqui nos Estados Unidos, é tudo em exagero, né? Então eu deixo sempre um desse aqui do meu lado e, pra ser sincera com vocês, é basicamente pra isso que eu uso lenço umedecido, porque eu tiro minha maquiagem com demaquilante mesmo, sabonete demaquilante, pra sempre estar aqui limpando a minha mão, a mesa e todas as outras coisas. Eu tô sempre com esses produtos do meu lado. E eu vou começar, gente, fazendo a aplicação da base da Vult, tá? E a base da Vult, eu vou aplicar ela com o pincel língua de gato. Eu vou colocar aqui um pouquinho de base na minha mão. Olha, essa minha cor que eu uso aqui é a B10, é aquela prova d'água, a HD. Como eu disse, teremos uma aula falando só de produtos HD, de maquiagem HD. Daí eu explico a fundo pra vocês a diferença entre uma e outra. E eu vou fazer a aplicação, gente, do lado direito do rosto com o pincel língua de gato. Teve um tempo que eu cheguei a dispensar o pincel língua de gato, porque vamos combinar que o pincel kabuki, né, com a evolução dele, né, quando ele foi lançado, foi um boom aí na maquiagem, pelo fato dele ser maior e ser mais prático, porque com o língua de gato, acaba que a gente vai aplicar a base, a gente tem que meio que pintar o rosto, entendeu? Como se a gente estivesse pintando uma parede mesmo, com um pincel e tal, e com aquela delicadeza, indo lá, e com aquela paciência e tal, e aplicando. E também, gente, acho que vocês podem perceber que o pincel língua de gato, quando você aplica ele, a maioria das bases, elas ficam com essa marca, com esse risquinho aqui, sabe? E aí quem usa só o pincel língua de gato para aplicar a base, acaba sofrendo. Porém, gente, com a existência desse produto aqui chamado esponjinha,
pra mim, eu acabo não tendo nenhum tipo de problema, porque é só você aplicar a base na quantidade que você quer aqui no seu rosto. Eu sempre acabo começando aqui pelo centro, sabe? Aí eu vou indo do centro pra fora. Tem muita gente que fala que tem que aplicar de baixo pra cima, de cima pra baixo, por causa da posição dos pelos e etc e tal, gente. Mas isso é uma diferença tão mínima que, sinceramente, eu não vejo diferença na aplicação. Pra mim, a única diferença na aplicação da base é você aplicar ela de dentro pra fora, porque quando você chega aqui com ela, você já chega com menos quantidade de produto, entendeu? Então aí eu acho que já fica mais fácil de aplicar. Você concentra assim a maior parte aqui no centro do rosto e aí o restante você leva lá pra trás, sabe? E aí o resto que sobra no pincel você vai arrastando aqui pro pescoço, olha. Porque sim, você tem que aplicar base no pescoço aqui, ó, nessa parte atrás da orelha. Por isso que é bom estar de cabelo preso, sabe? Que é pra uniformizar bem e não dá diferença. Mas eu não aplico base aqui, pegar a base daqui e já aplicando aqui no pescoço. Não, eu arrasto só o resto que eu tenho de base no pincel ali pra já meio que formar um degradê. E aí com a esponjinha, gente, por partes, eu nunca aplico a base no rosto inteiro pra depois ir sentando, porque a base vai secando, né, gente? Aí quanto mais a base seca, mais difícil fica de você dar o acabamento. Então, depois que eu aplico com o pincel língua de gato, eu já venho aqui com a esponjinha em cima e já vou dando as batidinhas na base aqui no rosto, olha, pra poder ir dando o acabamento dela aqui. E aí eu fiz aqui essa parte de baixo, pego mais um pouquinho de base e vou aplicando aqui na parte de cima. No momento que eu aplico aqui na parte de cima com o pincel língua de gato, gente, pra mim é bem prática essa parte, porque eu já vou corrigindo aqui, ó, em volta da minha sobrancelha, sabe? O pincel língua de gato, ele não é tão preciso quanto o pincel de corretivo, mas ele já dá uma boa ajuda aqui. Então por isso que eu parei, eu economizo tempo, digamos assim, de pegar o pincel de corretivo, deixa eu pegar um aqui, de pegar o pincel de corretivo depois que eu corrijo a minha sobrancelha, porque eu não falei isso pra vocês ainda, somente em outros vídeos, mas eu já deixo a minha sobrancelha corrigida antes de aplicar base e tal, mas um pouquinho mais pra frente eu vou falar sobre isso pra vocês, porque a sobrancelha é uma coisa que eu vou retocando assim durante toda a maquiagem, sabe? Só que eu acho mais fácil pegar o pincel de corretivo aqui, ó, com a própria base. Quando eu tô aplicando a base, já dá uma ajeitadinha aqui ao redor da sobrancelha com ele, olha. Com a própria base, que aí não vai dar diferença de cor nem nada. E aí eu já faço esse contorno aqui, ó, rapidinho ao redor da minha sobrancelha. E com o pincel língua de gato eu já dou continuidade aqui na minha testa, nas outras partes, etc. E aí depois quando eu for fazer os olhos, eu só corrijo aqui essa parte de baixo, entendeu? Então a sobrancelha eu acabo fazendo ela prestação na maquiagem. Por isso que a gente vai ter um vídeo aí futuro falando sobre isso. Então esse pincel língua de gato, gente, eu acabei adotando ele de novo porque ele me permite pegar detalhes que vocês vão ver lá do outro lado, ó. Tá vendo? Eu consigo descer com ele aqui, ó, tranquilamente. Consigo chegar aqui, ó, mais perto da área dos olhos. Consigo aplicar nos olhos também, eu já falei pra vocês na outra aula que sim, eu aplico base nos olhos, porém, contudo, entretanto e todavia, vocês vão perceber quando a gente estiver assim no módulo de olhos, que quando a gente vai fazer aquela maquiagem assim mais noturna, eu acabo não usando a base nos olhos, porque eu acabo fazendo os olhos primeiro. Gente, eu tô com uma cola de cílio no meu cílio aqui grudada, que ela não sai nem por misericórdia divina. Que eu gravei um vídeo hoje de manhã e a cola não saiu. Depois, quando eu for tirar a maquiagem, vou deixar de molho aqui no demaquilante. E tá vendo, gente? Eis a minha primeira camadinha de base de média cobertura. Essa base, gente, da Vult, ela é simplesmente maravilhosa, porque a cobertura dela não chega a ser power, mas ainda assim ela tem uma cobertura, e como eu falei pra vocês, eu posso sair ali fora na luz do dia, que vai parecer que é a minha pele mesmo, tá vendo? Cobriu os defeitinhos bem, cobriu bem, mas ainda assim com uma camada bem fininha e bem natural, e ela não vai marcar as minhas linhas. E ainda sobrou uma quantidade de produto aqui na mão que eu posso até dar uma segunda camadinha com ela se eu quiser, mas eu vou permanecer aqui na primeira pra eu poder aplicar a primeira camada do outro lado com a Matte Master, tá bom? Um pouquinho mais pra baixo pra não misturar as duas bases, porque a Matte Master ela é um pouco mais densa, tá? Que essa base da Vult. Eu coloquei 4 pumps aqui dela.
minha cor, a cor 3, e eu vou fazer a aplicação com o pincel Kabuki. Como eu falei nas outras aulas pra vocês, gente, tem gente que coloca já a base direto no pincel Kabuki. Mas, como eu acho que eu também já falei pra vocês, o pincel Kabuki, por ele ter muito mais cerdas do que o pincel língua de gato, e por ele ter as cerdas assim mais polidas na ponta, ele acaba sugando bem mais produto que o pincel língua de gato. Então, se eu pegando a base daqui e aplicando a base assim no rosto, ó, eu vou pegando o excesso do pincel, que é pra poder tentar economizar produto. E aí eu já vou dando batidinhas aqui com ele, ó, tá vendo? Com a base eu já não economizo muito produto, imagina pegando a base e tacando aqui direto no pincel, né? Então o pincel Kabuki, gente, como vocês podem perceber, ele é bem mais prático pra fazer a aplicação, principalmente nessas áreas grandes aqui do rosto, ó, tá vendo? Do que o pincel língua de gato. O pincel língua de gato, eu demorei bem mais tempo e ainda ficou com aqueles risquinhos lá, sabe? Que eu fui mostrando pra vocês. Já o pincel Kabuki não, ó, com batidinhas assim, pra ele ser maior, mais polido, mais macio, eu consigo fazer esse trabalho aí bem mais rápido, com muita praticidade, e o acabamento, sim, fica mais bonito do que o acabamento do pincel língua de gato. Porém, qual que é o maior problema meu com ele? Quando chega aqui na testa, ó, pra quem não tem a testa muito grande, a minha é média, né? Nem muito pequena e nem muito grande. Eu já não consigo aplicar aqui com tanta precisão ao redor da sobrancelha, olha, tá vendo? Eu não consigo aplicar com essa precisão e em 99,9% das vezes eu acabo melecando a minha sobrancelha, porque ele não tem espaço aqui, ó, suficiente pra contornar esse tipo de detalhe. Pra aplicar aqui no meio, olha, tá vendo? Entre a sobrancelha e tal. Ou mesmo aqui perto da área dos olhos. Aqui ou eu aplico no olho inteiro, entendeu? Ou eu fico assim, ó, tentando atingir as áreas mais precisas com ele, porque ele não me dá aí essa facilidade. E além disso, gente, independente dele ter o acabamento mais bonito ou não, ó, pra vocês verem, eu usei tudo, eu coloquei 4 pumps aqui, eu tenho a impressão que eu coloquei mais base Matte Master desse lado do que a base da Vult do outro. Eu usei tudo e ainda pegaria mais um pouco pra dar o acabamento final aqui. Pegaria não, vou pegar. Em alguma parte que eu achei que faltou aqui um pouco mais de produto, sabe? Vou arrastando aqui pro pescoço, assim como eu fiz com o pincel língua de gato. Porém, gente, o que que acontece? Apesar dele dar esse acabamento assim mais bonito, ele deixa assim o acabamento mais bonito, mas eu sempre acabo selando tudo com a esponjinha, entendeu? Sempre acabo fazendo isso, porque por mais bonito que seja o acabamento do pincel língua de gato, o acabamento da esponjinha ainda assim vai ser o mais bonito. Entendeu? Vai ser mais bonito que ele. Então, no final, vai acabar nem fazendo diferença se eu apliquei com o pincel língua de gato ou se eu apliquei com o pincel Kabuki, porque quem vai me dar o acabamento final é a esponjinha. Você tem a opção de não usar a esponjinha? Tem a opção de não usar a esponjinha, mas eu garanto pra vocês que a tua pele vai ficar muito mais bonita se você der o acabamento com a esponjinha. Você pode usar a esponjinha, aplicar a base só com a esponjinha? Pode sim. Antes de eu fazer essa demonstração pra vocês, deixa eu só aproximar aqui a câmera um pouquinho, só pra vocês verem que o acabamento dessas duas bases que eu acabei de aplicar no rosto, olha, são muito parecidos. A Matte Master, ela é um teco, meio tom mais escuro que a base da Vult, Matte Master número 3 e a da Vult, a B10. Mas assim, tudo é adaptável. Então o acabamento, a sensação assim na pele, a Matte Master acho que ela fica um pouquinho mais sequinha, mas a da Vult também é sequinha, então pra mim são duas bases assim mega parecidas assim, mega compatíveis pra gente usar no dia a dia, que cobre os nossos defeitos, não totalmente, mas mesmo não cobrindo os nossos defeitinhos totalmente, ela dá um bom resultado, sabe? E te permite aplicar uma segunda camada. E aí a questão da esponjinha, gente, vou pegar até essa aqui da Vult que sobrou aqui na minha mão, olha, um pouquinho pra poder terminar de preencher aqui a área dos olhos, porque com o pincel Kabuki eu também não conseguiria isso com tanta precisão, sabe? Então, como eu falei pra vocês, a probabilidade de eu cagar minha sobrancelha, de eu tacar o pincel na minha sobrancelha é de 99%. Então, eu acabo sim fazendo isso com a esponjinha, sabe? Posso pegar diretamente a base com a esponjinha, sabe? E ir aplicando aqui no rosto, olha, tá vendo? Ó, pego aqui e vou aplicando no rosto. Tô aplicando aqui uma segunda camada da base da Vult. Aí eu já aproveito e mostro pra vocês duas camadas dela como é que fica. Porém, gente, dá mais trabalho aplicar com o pincel e depois ir sentando com a esponjinha do que ir direto pra esponjinha? Dá, mas eu vou economizar muito mais produto, porque eu vou precisar colocar aqui, ó, mas praticamente a mesma quantidade que eu coloquei
pra aplicar com o pincel pra poder usar a esponjinha, porque mais do que o pincel Kabuki, a esponjinha suga muito mais produto. Então a economia nossa aí vai ser zero aplicando a base assim diretamente com a esponjinha, sabe? O acabamento vai ser perfeito, a praticidade vai ser 10, só que a economia vai ser 0. Mas nos dias de pressa, aquele dia que a gente não tem tempo, sim, a esponjinha pode ser a melhor amiga da maquiagem, tá certo? E olha, mesmo aplicando a segunda camada da base, ó, pode reparar que eu posso sair à luz do dia tranquilamente com ela, que ainda assim ela não vai me dar essa aparência de reboco no rosto, entendeu? E o mesmo vale para a base da Matte Master, que eu vou aplicar a segunda camadinha dela com a esponjinha também do outro lado, pra gente ficar com 2 camadas dos 2 lados. Pronto, gente, apliquei aqui já a segunda camada dos 2 lados, vou aproximar aqui de novo só pra vocês conferirem como o acabamento das duas realmente assim é mega parecido, olha. Qualquer uma das duas eu posso usar de uma, se você quiser uma camada mais leve, a 2 camadas para ter uma cobertura assim um pouco mais alta, de média para alta, digamos assim. Mesmo assim elas não vão dar aquela impressão de peso, de maquiagem pesada assim no rosto durante o dia, sabe? E quando eu falei pra vocês que esse tipo de base, com esse tipo de acabamento, é o tipo de base que eu acabo mais usando, gente, eu disse isso porque esse tipo de base eu consigo usar pra ir trabalhar todos os dias se eu quiser, entendeu? Assim como fazer uma make um pouco mais elaborada e usar ela à noite também, entendeu? Eu não voltar com aquela expressão boneca que vocês vão ver aí na próxima aula, mas ainda assim eu consigo fazer uma maquiagem assim mega elaborada, sem tanta cobertura, tal, para a noite. Também posso completar com a base em pó, né, que é aquele pozinho um pouco mais grosso aqui. Então eu vou aqui, gente, finalizar minha maquiagem, só pra não terminar o vídeo com essa cara fantasma, e volto aqui pra gente finalizar a aula de hoje, tá bom? Voltei aqui, gente, já com a maquiagem finalizada, e não se preocupem porque eu filmei essa make aqui, gente, que vocês vão poder acompanhar aí nos próximos dias. E como vocês podem ver, gente, eu fiz uma maquiagem assim mais voltada pra noite, tá? Eu não fiz uma coisa assim tão dramática, mas é uma maquiagem que eu já usaria mais à noite do que o dia, bem iluminada, tal. E eu fiz isso, gente, pra mostrar pra vocês que com essa base de média cobertura você consegue sim fazer uma maquiagem assim, tipo mega noturna, ó, tô até aproximando aqui a câmera pra vocês verem, olha, tá vendo? Isso tanto em automaquiagem como maquiagem profissional, tá, gente? Então eu tô aqui com um cílio postiço, tal, fiz uma coisa bem iluminada, não tão dramática, mas eu usaria à noite sim. E o corretivo que eu apliquei, que vocês vão ter oportunidade de ver, também não foi um corretivo de alta cobertura, tá? Eu usei o corretivo da linha Bruna Tavares, que é um corretivo que tem uma cobertura mais média. Então, se fosse uma maquiagem durante o dia, ele também serviria, porque ele não marca quase nada, mas dependendo das circunstâncias, eu acho que nem corretivo eu usaria, como eu mostrei pra vocês na aula passada. Então, esse tipo de base, ele acaba sendo um pouco mais coringa, entende? Você consegue usar tanto de dia quanto à noite, mas vocês vão ter a oportunidade de ver na aula que vem a aplicação da base de alta cobertura, aquela famosa conhecida como reboco. Então eu guardo as imagens aqui dessa maquiagem noturna que eu fiz com uma base de média cobertura, e aí a gente compara com a semana que vem, quando eu vou fazer a aplicação da base reboco e falar a diferença de aplicação dela para os outros tipos de base que a gente aplicou até agora, sabe? E mostrar o resultado final aqui pra vocês, tá bom? E outro detalhe que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, gente, é que as bases que a gente aplica no rosto, elas são completamente adaptáveis à nossa pele, né? Eu usei aqui, vocês viram, Vult e Matte Master, mas olhando aqui o final da maquiagem, malemar dá pra gente perceber. Eu, na verdade, nem a olho nu eu conseguiria perceber que eu usei uma base de um lado e outra base do outro, porque no final elas acabam se adaptando à nossa pele. E o outro detalhe que eu esqueci de falar é que você usar uma base de média cobertura ou de alta cobertura
profissionalmente, tá? Aí depende da visão, né, de cada maquiador e também de cada tipo de pele, que esse é um assunto que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, tá bom? Então eu espero muito que vocês tenham gostado, gente. Não esqueçam de deixar o meu joinha aqui embaixo, não se esqueçam de se inscrever no meu canal, que vocês me ajudam bastante na divulgação. E me sigam também nas redes sociais, que eu tô sempre lá conversando e batendo papinho com vocês. Todos os links estão aqui na descrição do vídeo. Um beijo enorme pra vocês e fiquem com Deus!